Página 48. Aprender sempre. 1. Tiago foi de carro a uma cidade a 285 quilômetros de distância da casa dele. Quando ele iniciou a viagem, o odômetro do carro marcava 3.025 quilômetros. A. Quantos quilômetros o odômetro marcava quando Tiago chegou à cidade? Então, se o odômetro do carro marcava 3.025 quilômetros quando ele saiu de casa e a cidade fica a 285 quilômetros de distância da casa dele, vocês vão fazer uma conta para saber qual era a quilometragem que marcava no odômetro quando eles chegaram à cidade. B. Antes de sair da cidade, o odômetro marcava 3.405 quilômetros. Quantos quilômetros Tiago andou nessa cidade? Então, ele foi passear na cidade, chegou lá com a quantidade de quilômetros rodados do exercício A. Antes dele ir embora dessa cidade, já marcava 3.405 quilômetros. Então, que conta que a gente vai fazer para saber quantos quilômetros ele rodou só ali dentro daquela cidade? O exercício C não precisa ser feito. 2. Complete as operações com o número que falta em cada uma. Então, letra A. Determinado número menos 200 é igual a 700. Então, como é uma subtração, a gente faz a operação inversa para descobrir o número. Mesma coisa na B, na C e na D. 3. Complete as operações com os algarismos que faltam. É a mesma coisa do exercício 2. Página 49. 4. Leonardo ganhou um quebra-cabeça de 500 peças e quer montá-lo em 3 dias. Elabore um problema que envolva adição e um problema que envolva subtração, de acordo com essa situação, e dê para um colega resolver. Então, aqui vocês podem elaborar um problema só, que tenha adição e subtração, ou podem ser 2 problemas. Como assim? Por exemplo, Leonardo ganhou um quebra-cabeça de 500 peças e quer montá-lo em 3 dias. Se ele conseguir montar 200 peças no primeiro dia e 200 peças no segundo dia, quantas peças sobrarão para ele montar no terceiro dia? Então, esse é um exemplo de problema em que você vai utilizar a adição e a subtração para resolver. 5. Descubra os números em que Valéria e Ulisses pensaram. Pensei em um número, depois adicionei 1.450 e obtive 2.130. Em que número pensei? Pensei no número 72.457 e dele subtraí um número. Como resultado, obtive 18.773. Que número subtraí de 72.457? Página 26, exercício 3. O texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Volte à página 18 e numere cada parágrafo. 4. Você já identificou as diferenças entre os dois textos. Agora vamos ver as semelhanças. Leia essas frases e assinale as que indicam o que é semelhante nos dois textos. A forma como ocupam o espaço da folha, os personagens, o jeito de contar a história, a atitude dos personagens, o lugar onde os fatos acontecem. 5. O texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? 6. De que texto você mais gostou? Da fábula ou do poema? Escreva as razões de sua escolha. No dia a dia, temos contato com vários textos. Nesta unidade, conhecemos 2 formas de organizar os textos. Em prosa, geralmente organizados em parágrafos, com linhas contínuas, como é o caso das narrativas, dos contos, das fábulas, dos romances e etc. Em verso, em que há estrofes e rimas. Geralmente são assim os poemas, as letras de canção, as trovinhas para brincar e etc. Então, para encontrar quantas estrofes tem no poema, no texto número 2, cada grupinho de versinhos, cada grupinho de linhas que está um separado do outro, é uma estrofe. Página 27. 1. Observe os textos a seguir. Texto A. Venenosa e peçonhenta.
Conheço uma serpente da Ásia que tem um jeito bem diferente de se defender. Bem distante do Brasil, em alguns países da Ásia, existe uma espécie de serpente que é, ao mesmo tempo, peçonhenta e venenosa. Seu nome científico é Rabidophis tigrinus, mas pode chamá-la de cobra-tigre asiática. Texto B. Pescaria do curumim. Curumim acordou cedo, foi tomar banho de rio, caiu na água sem medo, se enrolou em seus braços de frio. Curumim sentiu fome, subiu no pé de goiabeira. Era alto, bonito, enorme, de olhar dava tonteira. Texto C. Convite. Convido você para o meu aniversário, que será no dia. Espero você para se divertir comigo e todos os meus amigos. Não perca. Texto D. Limonada bem fresquinha. Ingredientes: 1 limão, açúcar se quiser, pedras de gelo, folhinhas de hortelã. Modo de fazer: 1. Lave bem o limão. 2. Em um copo, raspe um pouco da casca, esprema o limão, acrescente água, adoce e, se achar necessário, pique com a mão 2 folhinhas de hortelã. 3. Coloque gelo à vontade. Página 28. Você já leu textos como esses. Classifique-os quanto ao gênero. Então, vocês vão dizer se é texto informativo, se é convite, se é receita, se é poema, se é texto jornalístico, se é conto de fadas. 2. Quais desses textos não estão organizados nem em parágrafos, nem em versos, mas em linhas contínuas? Quais desses textos? Então, é mais de um. Os textos escritos com parágrafos ou em linhas contínuas podem ser chamados de textos em prosas. Eles não têm versos e estrofes e não costumam apresentar rimas. 3. Leia o que está indicado em cada parte do quadro e escreva a letra correspondente a cada texto conforme sua classificação. Texto em prosa, com parágrafos ou em linhas contínuas. Texto em verso. Hora de organizar o que estudamos. Texto em prosa pode ter linhas de textos contínuos, pode ter parágrafos. Em verso, organizado em versos, pode ter estrofes, rimas e ritmo. Só colocar um exemplo para cada um.